Ok, muito bom dia. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma manhã de domingo e é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus e poder pensar com Deus um pouco por meio da sua palavra. Esse é um privilégio que nós temos hoje, né? Dia 23 de março. 23 de março de 2025. Não é verdade? Ok. Sabe, amados irmãos, se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã, em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso ao seu trono, o trono da graça. Nós podemos receber do Senhor sua palavra, como realmente é a tua palavra, como os irmãos da igreja de Tessalonicenses falaram. Paulo deu testemunho em 1 Tessalonicenses 2,13. Receber a sua palavra não como palavras de homem, mas sim como de fato é a palavra de Deus. Aleluia. Eles deram boas-vindas à tua palavra, Pai. E nós, nessa manhã, damos as boas-vindas à sua palavra, como os irmãos da igreja primitiva. Te agradecemos pelo privilégio, porque a sua palavra é que alimenta a nossa fé, como está escrito em Romanos 10:17. Ela nos fala quem nós fomos, quem nós somos, e fala também do nosso futuro eterno com o Senhor. Te agradecemos por essa manhã. Espírito Santo, vai de encontro das nossas necessidades, ó Pai, seja ela física, seja ela uma cura emocional, ó Pai, opere em nós, através de nós, seja uma reconciliação com um ente querido, seja, Pai, um problema no trabalho. O Senhor vai de encontro a cada um de nós, Senhor. Envie teus anjos a guerrear nossa guerra, a batalhar nossas batalhas, e que nós possamos perseverar em oração, crendo que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Espírito Santo, unge a sua palavra, fale conosco nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém? Amém. Jeremias capítulo 17, para nós nessa manhã, versículo 9, está escrito o seguinte. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha só como Deus nos mostra aqui a condição do coração do ser humano, né? Desesperadamente corrupto. Ao ouvir esse versículo esta manhã, talvez você fale, lá vem o chicote. Mas não, irmãos, eu quero que para nossa edificação, para nossa instrução, para nosso entendimento, nós possamos alimentar nossa fé nesta manhã com a palavra de Deus, sabendo quem nós somos hoje em Cristo Jesus e a nossa posição eterna com Ele. Talvez você diga, eu ouvi essa mensagem muitos anos atrás, as coisas mudaram hoje, o contexto de vida hoje é totalmente diferente de dezenas de anos atrás. Bom, tudo está sempre mudando, concordo com você. Mas a palavra de Deus, é ela que revela a nossa condição perante Deus. E ela não muda. Ela não muda. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que interpretam a palavra de Deus de modo diferente, naturalmente e carnalmente, para dar ênfase às suas vidas pecaminosas, mas para justificar suas vidas pecaminosas. Mas isso não tem nada a ver com Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo,
né, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele ministra os nossos corações e mostra que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e ela é eterna. Ela não muda. Ela não muda perante as minhas conveniências de vida. Ela não muda de acordo com o que eu penso ou deixo de pensar. Ela é o que ela é. Cada versículo tem um contexto para não ter pretexto. E quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, gera vidas através de nós. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Disse Jeremias. A nossa condição antiga, antes de conhecer Jesus, Efésios capítulo 2, abre sua Bíblia, nós vamos ler os versículos, eu sei que eu tenho citado muito sobre isso, né? Efésios capítulo 2, vamos ler alguns versículos, Efésios capítulo 2, versículo 12, está escrito: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo, éramos estranhos, sem Deus e sem esperança no mundo. Está escrito aqui em Efésios 2:12. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito: e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nos deu, estando mortos em vossos delitos e pecados. Em Romanos capítulo 5, aliás, vamos primeiro em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, nós estamos falando da condição do ser humano antes de conhecer Cristo. 2:1, Isaías capítulo 1, eu lembro que eu fiz essa mensagem uns 20 anos atrás, e gerou uma situação até de riso dentro do culto, entre vários irmãos, né? Mas, sabe, interessante. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Está escrito: porque a vez de ainda ser feridos, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Sabe, aquela ferida com pus amarelo. Algo, essa era a condição do ser humano. Não exprimidas. Esta era a condição do ser humano. Essa é a condição do ser humano hoje. O homem e a mulher que não conhecem Jesus, eles estão enfermos, da planta do pé ao fio do cabelo. O coração está desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, esse coração? E aqui está algo tão crucial para nós nessa manhã de domingo: a radiografia do coração humano. Em Romanos capítulo 1, abre lá comigo, Romanos capítulo 1, eu intitulei esse capítulo como a radiografia. Aliás, não foi eu que dei esse título a esses versículos de Romanos capítulo 1, foi um mestre da palavra de Deus, né, o meu mestre na palavra de Deus, né, sou Ivan Neves, que um professor meu de Romanos, no livro Romano na Escola Bíblica, no ano de 1993.
Em 1992, 1993, quando eu era um aluno na escola bíblica, no curso de missiologia, né? Formei em 4 anos na época, mas o Ivan Neves ele deu esse título, A Radiografia do Coração Humano. Romanos capítulo 1, versículo 18 a capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos. Lá, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha só. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí o capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui está a radiografia do coração humano. Um coração sem Deus e sem esperança. Um coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, nulos em seus próprios raciocínios, insensatos, loucos, mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível.
imundos, desonram seu próprio corpo, mudaram a verdade de Deus em mentiras, mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, homens com homens, mulheres com mulheres, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Olha o que Deus fala. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, cheio de toda injustiça, malícia, homicídio, contenda, inveja, dolo e malignidade, caluniadores e aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, invejosos e inventores do males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esta é a condição do coração do ser humano. Desesperadamente corrupto, como Jeremias disse em Jeremias 17, versículo 9. O homem sem Deus está em uma condição desesperadora. Ele está caminhando para a morte eterna, separação eterna de Deus. Ele está indo diretamente para o inferno. O Novo Testamento fala mais do inferno do que os céus. Isso acontece, isso enfatiza o fato que Jesus ele dá mais ênfase ao inferno do que aos céus, porque o inferno não tem mais jeito. Se a pessoa morre sem Cristo, não tem mais solução para ele. E é para nós considerarmos isso nessa manhã, o quanto é importante levarmos a nossa vida a sério com Deus. Nós que já somos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, precisamos levar a sério o nosso caminhar com Deus. Em Romanos capítulo 3, olha comigo lá, Romanos 3, versículo 10 a 18, está escrito. Olha a conclusão, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Uau! Isso é forte para nós nessa manhã. Todos, quer judeus, quer gregos, brasileiros, americanos, israelenses, todos estão debaixo de pecado. Está escrito. Olha o versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Nem um sequer. Nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto com a língua. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. É a palavra de Deus falando, revelando a condição do coração do ser humano. Não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. Então, este coração desesperadamente corrupto, com aquela radiografia de Romanos capítulo 1, versículo 18 a capítulo 2, 1, está destinado à morte eterna, separação eterna de Deus, ao inferno. Só há uma solução para este homem. Só há uma solução para este coração. E a solução é Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz é um único meio que pode purificar esse coração condenado por Deus.
Quando conhecemos a Jesus como Salvador pessoal, Ele nos salvou. Nós nascemos de novo. 2 Coríntios 5,17. Novas criaturas são. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Passamos a ser novas criaturas pela graça de Deus. Em Romanos 3, versículo 22 a 25, está escrito, olha comigo, 21 a 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Em outras palavras, pela fé, não, as mesmas palavras estão aqui, são um resumo desses versículos. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Essa é a boa nova para nós hoje. Pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Oh, aleluia! Aleluia! Hã? O sangue de Cristo foi, é e será eternamente suficiente para purificar nossa consciência de obras mortas. Hebreus 9:14. Uma vez por todas, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, o sangue derramado na cruz, e subiu aos céus. Hebreus 9:26. Hebreus 10:12. Hebreus 10:14. Hebreus 10:16. Uma vez para sempre. Uma vez por todas. Ele pagou o preço da nossa dívida com o pecado. Aí, em Romanos 3, versículo 28, está escrito: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Fomos justificados, declarados justos, pela fé no sangue de Cristo, gratuitamente, por sua graça. Nós não merecemos. Não merecemos. Em 2 Coríntios 5, 21, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, versículo que nós sabemos de cor, mas eu vou ler para os irmãos, eu preciso ler esses versículos todos para os irmãos nessa manhã. Ler juntos com vocês. 2 Coríntios 5, 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cada um de nós que nascemos de novo, fomos declarados justos. Fomos declarados justiça de Deus. E como a justiça de Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você está entendendo essa mensagem nessa manhã? Romanos 5, 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, sem esperança no mundo, Deus agora aproximou de nós e nos deu um novo começo, uma nova vida. Ele purificou, limpou, nos regenerou. O coração desesperadamente corrupto, aquela radiografia depravada. Ele, com o sangue de Jesus, limpou o nosso coração. Nos deu um novo coração, um novo começo, uma nova vida. Agora, justificados, pois, gratuitamente, pela fé no sangue de Cristo, nós temos paz com Deus.
Amém? Amém. Uau! Abra sua Bíblia em Efésios de novo comigo. Efésios, vamos ler alguns versículos aqui. Nós lemos só o versículo 1. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 2, perdão. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5 está escrito. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. Ele nos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o nosso Pai, porque através das suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva, mediante a ressurreição de Cristo, para uma viva esperança. Fomos limpos, lavados, purificados, justificados, gratuitamente, pela fé no sangue de Jesus. A vida de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo. Nós temos a vida de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo. Hoje, talvez você conhece, com certeza conhece, pessoas que ainda não experimentaram a vida de Deus em suas vidas, estão perdidos espiritualmente, andando em seus próprios caminhos, em direção ao inferno. Nós não convencemos essas pessoas. Nós podemos ministrar o Evangelho de Jesus Cristo, mas quem convence é o Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Essas pessoas que ainda não conhecem Jesus estão separadas de Deus. Mesmo afirmando que o conhece, se nós fizermos uma pesquisa hoje na Praça 7 aqui em Belo Horizonte, conhece Jesus? Conhece? Todo mundo vai falar que conhece. Mas você é salvo? Não tenho certeza. Conhecer é diferente de nascer de novo. Para nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos, um senhor já de idade, fariseu, um homem doutor da lei, que conhecia a lei, que conhecia a Taná hebraica. A Taná hebraica é formada pela Torá, Neviim, Ketuvim, os primeiros 5 livros da Bíblia, a lei, os salmos poéticos e os proféticos, forma a Taná. E Nicodemos conhecia a Taná de ponta a ponta e falava do Messias de Israel, de Isaías 53, que ele ia sofrer, ele ia ser moído pela nossa iniquidade, ele ia ser pregado na cruz, como está em Salmos 22. Suas mãos e pés seriam transpassados por causa dos nossos pecados. Nicodemos conhecia a lei, conhecia a palavra, doutor da lei, religioso. E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você tem de nascer de novo. Como eu posso, já velho, voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Foi a resposta de Nicodemos. Jesus disse, assim como lá no deserto, né, quando a serpente abrasadora mordia os hebreus, eles morriam imediatamente, e Moisés levantou, a mandado de Deus, uma serpente de bronze, e todos que olhavam para a serpente, mordidos pela serpente de bronze, o veneno não ia fazer efeito, eles não morreriam. Eles precisavam de fé para virar e olhar para a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto.
Assim como a serpente foi levantada, assim importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. E Jesus disse em João 12, 28, com este propósito eu vim para essa hora, no versículo 32, 33, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nicodemos entendeu essa mensagem. E eu creio que ele nasceu de novo, porque quando Jesus morreu, ele e Jairo foram responsáveis pelo sepultamento de Jesus, que durou no final da tarde, daquele dia, 3 dias depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ficou 50 dias na terra e subiu aos céus. E está sentado à vista de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então, nós estávamos sem Deus, sem esperança no mundo. Mas Deus, ele interveio por meio de Jesus Cristo, nos dando um novo começo. Sabe, a religião não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. O pastor não salva ninguém. O único que pode salvar e regenerar o coração do ser humano é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, olha comigo Romanos 5. Romanos capítulo 5. Abre a sua Bíblia comigo lá. Romanos 5. Versículos 6 a 11. Está escrito. Porque Cristo, olha só que lindo. Se você conecta esse versículo lá com Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6, que o homem está enfermo da planta do pé ao fio do cabelo, o ser humano está em enfermidade. Olha só como Paulo fala aqui em Romanos capítulo 5. A nossa condição era igual a Isaías 1, 5 a 6. A nossa condição era como Romanos 1, 18 a 2, 1. A nossa condição era como Jeremias 17, versículo 9, um coração desesperadamente corrupto. Mas agora, olha o que Paulo fala. Nós fomos justificados, lavados, regenerados pelo sangue de Cristo. Romanos 5, a partir do versículo 6 a 11, está escrito. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, essa palavra fracos aqui, no grego enfermos. Significa enfermos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos enfermos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Uau! Fomos reconciliados com Deus mediante a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Nós que estávamos enfermos, fracos, da planta do pé ao fim do cabelo, Deus nos justificou, nos lavou, nos purificou mediante o sangue de Jesus Cristo. Quando ainda éramos enfermos, com feridas incuráveis, com corações desesperadamente corruptos, e tudo que está em Romanos capítulo 1, a radiografia do coração humano, onde revela coisas depravadas. Deus nos deu vida. Deus provou seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Muitos nessa manhã estão errando o alvo. Homens e mulheres, regenerados, justificados, nascidos de novo, estão errando o alvo nessa manhã perante Deus. E errar o alvo é pecado. A palavra matia, pecado, errar o alvo. Muitos de nós estamos pecando. Porém, não devemos permanecer no pecado. Necessitamos ir diariamente à cruz e confessar os nossos pecados, não para homens, mas para Deus. Romanos 1:9. Para Deus. E aí nós vamos ouvir Romanos 8:1, Paulo dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos, amados irmãos, a liderar com o pecado. Nós estávamos perdidos sem Deus e sem esperança nenhuma. A radiografia do coração humano, Romanos 8:1, Romanos capítulo 1, versículo 18 a capítulo 2:1. Jeremias 17:9, o coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus nos deu vida, Deus nos regenerou. Sabe, Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe, Deus disse para o povo hebreu: eu te vi, e com amor eterno te atraí. Os hebreus, os judeus, os hebreus, os israelitas, naquele tempo, estavam na Babilônia, adorando ídolos. Estavam afastados do Deus vivo. E Deus diz: eu te vi de longe e te atraí com amor eterno. Este é o mesmo princípio para conosco. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E Deus nos viu de longe. E nos amou com amor eterno. E nos atraiu até a cruz do Calvário. E Jesus gritou: está consumado. Fomos regenerados. Fomos justificados. Houve ali uma redenção da nossa alma. Fomos feitos novas criaturas. Filhos de Deus. Parte de uma nação santa. Sacerdotes reais. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós nascemos de novo. Nós somos parte dessa família maravilhosa, a família de Deus. João disse em João 1:12, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo disse em Efésios 2:19, vós não sois mais estrangeiros e peregrinos, somos concidadãos dos santos, filhos de Deus, da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Nenhuma condenação mais há para nós. Aí Paulo fala em Romanos 6, versículo 14 e 15. Olha lá comigo, Romanos 6. A partir do versículo 14, está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Paulo refuta: de modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Uau! Amados irmãos, havemos de pecar porque estamos debaixo. E não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Então, este é um aprendizado para cada um de nós, enquanto aqui estivermos. Necessitamos aplicar o sangue de Jesus em nossas vidas diariamente, não aceitando culpa ou condenação.
fugindo de toda a aparência de mal. Sabe, Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Corra, foge de todo princípio de mal. Hoje e agora, podemos viver como se nunca tivéssemos pecado em nossas vidas, por causa do sangue de Jesus aplicado em nossa consciência, nos purificando, nos regenerando de obras mortas. Podemos viver hoje sem culpa, sem condenação. Temos a vida eterna, fomos perdoados eternamente, fomos salvos pela graça de Deus e nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. Nada, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. O nosso coração está limpo pela fé que temos no sangue de Jesus, que nos justificou gratuitamente. Aleluia. Temos paz com Deus. Antes, estávamos sem Deus e sem esperança, porém agora temos a vida de Deus em nós. Em Efésios 2, versículo 13 a 16, para a gente terminar nessa manhã. Efésios 2, 13 a 16 está escrito. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliaste ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Uau! Aleluia! Salvos pela graça de Deus, perdoados, justificados, regenerados, redimidos, feitos novas criaturas. Agora o nosso coração está limpo, purificados. Estamos aqui aguardando aquele grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, onde nós seremos levados diretamente nos ares, encontraremos com Jesus Cristo. E lá no céu será o casamento do noivo e da noiva, enquanto aqui na terra terá 7 anos terríveis, mas depois de 7 anos retornaremos aqui com Cristo e reinaremos com Ele 1000 anos, porque nós fomos salvos, regenerados, purificados, redimidos, justificados gratuitamente pelo sangue, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Novas criaturas somos. Não temos mais passado, temos um futuro garantido e um presente cheio de graça, e devemos andar na graça de Deus hoje, fugindo de toda aparência de mal, pensando com Deus, buscando a presença de Deus, desfrutando das promessas do nosso Deus, que não falha. Deus é por nós, Deus está cuidando de nós, Deus tem um plano para cada um de nós. Voltemos para Ele, busquemos a sua presença, busquemos, a purificação das nossas mentes de obras mortas por meio do sangue de Jesus. Deixe Ele fazer você um canal de bênção nessa manhã. Nosso coração é limpo, está limpo, justificado, redimido, regenerado pela fé no sangue de Jesus Cristo. Novas criaturas somos. E Romanos 6,4, para finalizar, nós ressuscitamos com Cristo e agora podemos andar em novidade de vida. Novidade ali no grego fala uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós andávamos anteriormente. Então, não fazer mais aquelas torpezas, de Romanos capítulo 1, 18 a capítulo 2, 1. Não fazendo coisas que eu
que eu andava, quando andavam neste mundo tenebroso, sem Deus e sem esperança no mundo, deixar o sangue de Cristo purificar, limpar nosso passado e nos dar um novo começo, andar em novidade de vida, andar hoje, correr a corrida da fé, andar numa vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente, glorificando Deus hoje e agora, porque nosso futuro está garantido. Colossenses 3:4, escondido em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória e poder. Andemos, pois, em novidade de vida, porque fomos justificados. O coração nosso hoje está limpo, redimido, regenerado, justificado, porque nós ouvimos as boas novas de Cristo e pela fé no sangue de Cristo fomos justificados gratuitamente. Amém? Andemos, pois, em novidade de vida, sem culpa, sem condenação e glorificando o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que provou seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, olha, quero dizer para você nessa manhã, enquanto há vida, há esperança nesse sentido, porque o coração do homem está, como nós lemos aqui no início, precisa de ser purificado e redimido, e só tem um jeito, só tem uma solução: Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus, em João 1:29, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter um novo começo, uma nova vida. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, não deixe para amanhã. Deixe Deus purificar seu coração. Deixe Deus te dar um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança e a garantia de vida eterna. Se você ainda não tem, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor pagou um preço alto pela minha vida ali na cruz, o seu sangue derramado uma única vez. Por favor, Jesus, me faz uma nova pessoa. Me dá um novo começo, uma nova esperança. Me dê a garantia de vida eterna. Purifica a minha mente, meu coração. Por favor, entre no meu coração, me faz uma nova pessoa. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E te recebo, Jesus, como meu Salvador. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez comigo, orou pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Sabe, pode falar no privado lá: pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Andemos essa semana em novidade de vida, conscientes que estamos limpos, regenerados, purificados, redimidos. Não há mais condenação para nós. Temos a graça de Deus para que possamos andar continuamente nela, dia após dia. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus, e te dê uma semana vitoriosa. Amém. Amém.